esperança, porque Ele que traz isso para a gente. E se a gente fosse pensar no mundo só material, a nossa vida fica complicada, o nosso existir. Né? Então, tivemos ontem um encontro sobre Jesus, né? Os ensinamentos dele, que são muitos, mas a gente tem que focar em um ensinamento. E hoje vai ser a parábola do semeador, né? E a parábola do semeador, para que a gente possa aprender a ser missionário de Jesus. E quando a gente fala a palavra missionário, a gente fica meio perturbado, porque missão, na cabeça da gente, é para quem já está muito evoluído, né? E não é verdade. Jesus nos convida a ser missionário, a colocar a mão na massa, junto com Ele. Ele é o governador do nosso planeta. Ele quer, com certeza, que estejamos firmes para ajudá-lo. E vamos ajudar através do nosso aprimoramento moral. Então, o intuito do encontro foi identificar valores que nós temos e escondemos às vezes, né? A gente tem valores, assim, a mostrar, não por vaidade, né? A se apresentar para o trabalho como missionário de Jesus, que às vezes a gente fala assim, ah, não, isso aí não é para mim. A gente fala isso muitas vezes, né? Mas é, e às vezes é, e se você entra com essa vontade, com esse empenho, o trabalho flui de uma forma justamente porque você está se dedicando a uma tarefa como missionário de Jesus. Então, não tem porquê a gente dizer assim, ah, não, isso. Então, o intuito do encontro é justamente desmistificar essa coisa de que eu não posso, né? Ah, eu não tenho talento para isso, né? Então, o objetivo é esse. Então, vamos iniciar com a parábola do semeador, né? De Jesus, que ele fala, aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em um lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade, mas saindo o sol queimou-se. Como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, de 1 a 9. Então, no estudo da parábola, o que a gente vai entender, né? Qual é a nossa missão diante das tarefas? A tarefa só na casa espírita? Não. A tarefa como missionário de Jesus. Então, o semeador é o próprio Jesus, sendo que ele quer falar para a gente assim, eu semeio em todos os lugares, mas vocês também podem semear na família, na casa espírita, no trabalho, na rua, no supermercado, aonde quer que estejamos, nós somos companheiros, vamos dizer assim, de Jesus nessa tarefa de semear. A semente é o ensino espiritual. Será que o que a gente aprende aqui é só a leitura, acabou, a gente lê, pronto, está entendido? O que ele quer da gente? Que a gente tenha um ensino espiritual e coloque em prática lá fora, o ideal. Mas se a gente ainda não consegue, a gente está tentando. Pode deixar e dizer assim, não, eu aprendi isso, mas aprendeu, fez o que com isso? E o solo é a mente de quem recebe esses ensinamentos. Somos nós, né? Dos diferentes perfis psicológicos de cada um de nós. Cada um vai receber isso de acordo com a sua evolução espiritual, de acordo com aquilo que já tem, né? Seu sonho. Para quê? Para que a gente possa oferecer, não só ter a semente, que a semente é a palavra divina, o ensino espiritual, o ensino do Evangelho, mas para que a gente possa não só
aquelas pessoas que conhecem o lado espiritual, mas não querem se envolver, porque a vida da matéria chama um chamamento mais forte, e aí aquele ensino espiritual fica assim, eu já sei, mas deixa aqui, e depois eu vou ver. Eles não querem se envolver, porque a partir do momento que a gente se envolve, a gente tem que mudar. Porque o chamamento de Jesus é tão forte que fala mais alto no nosso coração e na nossa mente. Então é bem legal. Vamos observando aí. Os espinheiros, por mais que as sementes amorosas de Jesus, né? O semeador, que está semeando, caiam sobre elas, sufocam sobre o peso dos sentimentos egóicos, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Recebe a semente e a sufoca com a rebeldia do desamor. Só rebeldia do desamor, porque a semente é de amor, né? É para aliviar o coração da gente, para libertar, para dar a gente alegria, aquela liberdade de saber, de conhecer e de aliviar o nosso coração, além do nosso progresso. Mas a gente vai e sufoca. Sufoca como assim? A gente não quer saber do amor, porque o amor é a vida. Gente, sem amor, como é que a gente vai viver? Mas o sentimento de orgulho fala mais alto, e essas pessoas ficam sufocadas, não deixam fluir. E esse ensinamento não consegue modificar o coração, porque o coração está endurecido pelo orgulho, pelo egoísmo. Enfim. E a boa terra são aqueles que já buscam sentido para a própria vida, que a veem como uma dádiva divina para suas, aproveitam. Mas como aproveitam? Uns dão 30, outros dão 60 e outros 100. Os 100 é aquela fidelidade a Jesus real, fidelidade à verdade, é aquela comunhão com Deus perfeita, né? Aí fala de perfeito, eu vou complicado, né, gente? De perfeito, Jesus. Mas a gente pode ser como Ele, porque é um Espírito que veio, cumpriu sua missão direitinho, ensinou pra gente, deixou o ensinamento, e a gente na hora quer ser igual a Ele, sim. Mas eu posso ser 30, eu posso ser 60, eu posso multiplicar da maneira como os recursos que eu tenho. Também não adianta eu querer ter um recurso que eu não tenho. Agora, dar a desculpa que eu não vou fazer porque eu não tenho recurso, você vai fazer com o recurso que você tem. Então, esse é o intuito para que a árvore fique assim, boa. Vamos ver o que os Espíritos falam para a gente sobre essa semeadura de Jesus, né? Ou a nossa. O retorno das sementes que plantamos virá com tanta força, com tantos resultados, que ele se multiplicará infinitamente. Então, o que a gente quer? A gente quer semear como Jesus, né? Ou quer receber, quer que ele semeie para a gente, né? Mas não tem essa noção do resultado que vai ter. Porque a gente é imediatista, a gente quer as coisas na hora. Então a gente desiste no primeiro obstáculo. Aí a gente desiste e deixa tudo cair por terra. Emmanuel diz pra gente que o tarefeiro plantou sempre, que a penúria ou o sucesso do serviço foi problema do solo. O solo é a nossa mente, e não dos braços que se propunham enriquecidos. Esquecermos para servir. Não importa, venhamos a esbarrar com as respostas deficientes, às vezes desfigurado pela compreensão e ignorância. Desfazer o apego excessivo às nossas comodidades. Então é a gente sair da gente em prol de uma grande maioria, né? Porque a gente está acostumado a sair um pouquinho, mal saiu, já quer voltar para dentro da gente. É isso que ele convida a gente, olha só. Sair de você mesmo em prol de uma maioria. Já pensou? Uma maioria ser beneficiada. Você pode fazer as suas coisas, né? Vamos dizer assim, as suas que na verdade nem são suas, né? Na família, as coisas da casa, né? As coisas de dentro do nosso lar. Vamos botar assim, daqui a pouco eu vou falar sobre o lar. Mas a gente pode também fazer
aprendizado enorme que vai fazer com que a gente modifique a nossa própria vida. Com Ele, junto dele. Senhor, eu estou conseguindo, estou errando, mas eu estou aqui. Né? Isso aqui é um ponto da história. Eu tenho que agradecer um pouquinho, eu queria falar. Então, aí vem o tema, né? Ocupação, dever e missão. Só para a gente tirar aquela ideia que missão é para espírito que já está evoluído, né? Então, a ocupação é o trabalho físico, né? A ocupação mesmo, o trabalho, o ofício, o serviço, né? É aquilo que também é um dever, mas é uma ocupação mais física. Por exemplo, cuidar da casa é uma ocupação, porque ninguém consegue ficar, né, com a casa desarrumada, a casa suja. É necessário para a nossa saúde física também, a gente arrumar, limpar, enfim, fazer as coisas. O dever, como diz o Evangelho, já é uma obrigação moral. É aquilo que às vezes eu estou fazendo alguma coisa, mas eu preciso fazer outra ao mesmo tempo. É uma obrigação moral, é a lei da vida. Se uma pessoa está machucada, se alguém foi internado de repente, aconteceu um acidente, ou o meu colega de trabalho, seja o trabalho material, seja o trabalho na casa espírita, precisa que eu vá fazer um trabalho assim veterinário, seja qualquer tipo de trabalho. Então, é uma obrigação moral. Além da física, eu estou fazendo também a minha parte moral. Não estou fazendo para ninguém, não. Eu estou fazendo para o meu próprio aperfeiçoamento, tá? Porque, na verdade, eu saí correndo para socorrer alguém ou para fazer alguma coisa, na verdade, eu estou socorrendo a mim mesma. Porque a gente tem aquela ideia egoísta de, eu vou sair daqui agora, estou ocupada, mas eu posso fazer ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu volto e eu começo a minha tarefa que eu estava fazendo. Então, eu diferenciei assim, mas na verdade é uma coisa só. Ocupação, dever e missão é uma coisa só. Porque ao mesmo tempo eu estou fazendo o serviço que eu tenho que fazer, ao mesmo tempo eu posso estar conversando com uma pessoa, falando de evangelho. Ela está com um problema assim, assim, assim. Eu incluí o evangelho na minha conversa para poder mostrar para ela que a coisa pode fluir de uma forma diferente. A pessoa está com aquele problema e ela não enxergou que tem outro caminho que ela pode seguir, não interferindo na decisão dela, porque a decisão dela é só dela, e a escolha também. Aí já é o dever, que é minha obrigação moral, mesmo eu estando diante do computador ali trabalhando, se a outra pessoa vem me pedir uma opinião ou uma coisa e tal, eu colocar na minha vida diante do Evangelho. Então ele fala que o dever dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento, eleva o homem no Evangelho. Só que ele se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Por isso ele é muito difícil de ser cumprido. Porque primeiro eu, depois eu, e depois eu. Então, para eu sair de mim, para poder cumprir o meu dever moral, que na verdade é uma forma de eu me elevar, de eu me aprimorar, é difícil ainda para mim. Depende de mim livre-arbítrio e muitas vezes eu tenho que me impor, eu tenho que usar de uma autoridade e tenho que recuar também, tem que ser variado. Esse é o dever, podem ler lá no Evangelho, capítulo 17, item 7. Excelente, né? Novela Dono da Razão, enfim, é lindo, esse Evangelho é muito lindo. E a missão já tem um caráter, eu botei as meninas trabalhando juntas, porque a missão já tem um caráter menos exclusivo e menos pessoal. É o quê? É aquilo que eu vou unir os esforços, porque na verdade nós estamos nos esforçando para o nosso aperfeiçoamento moral. Mas a gente vai se esforçar junto, não é melhor? Ele se esforça, ela se esforça, eu me esforço. Vamos juntar aqui para fazer uma determinada coisa assim, tarefa assim, assim, assim. Vai ser bem melhor. Então, Tânia tem uma ideia, a Ana tem outra, a Janaína tem outra. Aí chega na hora, o negócio está pronto. Aí chega a Fã e fala assim, gente, posso dar uma opinião? Olha só, eu poderia fazer assim, assim, assim. Gente, é genial, da onde saiu isso? Com certeza dos espíritos que estão aqui nos ajudando. E aí a coisa flui, a coisa sai, a coisa anda e é a missão.
qualquer uma é importante, né? Ele até fala no Evangelho, aquele que cultiva a terra como aquele que não tem. É a mesma coisa. Ao mesmo tempo em que o Espírito se depura pela encarnação, concorre para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Lição do Livro dos Espíritos, 573. É isso aí. Então, chegamos à conclusão que a missão não pertence só aos espíritos superiores, e ela se reconhece pelas grandes coisas que executam, pelos progressos que realiza aos seus semelhantes. Então, é o todo. É uma empresa que eu tenho que dar conta de tudo e todos têm que trabalhar, mas não trabalhar por obrigação. Tão bom, né? Aquela empresa onde o governador, vamos dizer assim, o dono da empresa, consegue, existe isso, gente, na matéria não existe, consegue fazer assim, que a empresa ande, que os funcionários fiquem animados, né? Trabalhem com afinco, com prazer. Isso existe na matéria. Isso existe, não é? É o quê? Missão, envolvido numa vibração melhor, e às vezes esse mesmo governador, vamos dizer assim, o dono da empresa, nem conhece os ensinamentos de Jesus, mas ele coloca em prática através das suas experiências reencarnatórias. E agora vamos falar a missão da família. A gente está correndo um pouquinho, vamos seguir, né? A família, gente, está ligada pelos laços do amor, né? Mas então, por que tem tanta confusão nas famílias, né? A gente fica sem entender um pouco. Então, no livro Nas Pegadas do Mestre, a gente tirou a lição da família de Jesus. Porque a gente começa a falar sobre família, é complicado, porque a gente tem uma opção de desacertos, vamos dizer assim, pessoas que são, que não se encaixam, uma coisa assim. Como que a gente vai fazer para ficar igual a família? Tudo, né, o envolvimento, porque a família é através de vínculos, de laços envolvidos no amor. Aí eu comecei pela família de Jesus, que eu falei assim, bom, por onde que a gente começa? Né? E nessa lição que ele fala daquela passagem quando Jesus e os familiares dele chegam e o chamam, né, Jesus está sempre a serviço, e tal, e tal, e tal. Enfim, eu tirei dessa lição. Aí ele fala assim, os laços que verdadeiramente se ligam os seres entre si na constituição da família não são os da carne, nem do sangue, mas sim os do espírito. Os laços da carne e do sangue são contingências da vida terrena. Isso aí precisa ficar gravado, até para a gente entender as coisas que acontecem dentro do nosso lar. Afrouxam-se com os atritos das paixões, rompem-se no momento da morte. Não podem, por sua natureza, emanar e confundir os corações, fazendo da coletividade uma unidade. São só os laços do espírito logo com tal resultado. Então a gente vê o que? Esse laço é através da afinidade. Então, quando o espírito reencarna nessa família e não tem afinidade, é para quê? Para que estamos encarnados? Para aprender. Então, uma família pode ser constituída? Até pode, mas geralmente não é constituída de só espíritos afins, né? Porque se é um aprendizado, nós vamos aprender um com o outro, sabendo que a família real é pelos laços do espírito. Então, na organização da família, como na organização da pátria, só os fatores de ordem moral podem estabelecer aquela coesão indispensável, que dá a tais organizações solidez,
estamos entendendo o objetivo da encarnação. Então, a primeira missão é paternidade e maternidade, né? A gente colocou paternidade ali, mas é pai e mãe. Então, a tarefa dirigir no caminho do bem e endireitar o caráter. É uma missão, é um dever muito grande que compromete o homem. O homem está ligado a esse compromisso. Desde que reencarna, já vem com essa tarefa de educar os filhos. Isso aí não adianta. Ah, eu vou deixar de lado, porque isso aqui não tem mais jeito, não. Ué, mas deixar de lado é uma tarefa que não pode ser deixada de lado. É uma tarefa que não pode ser deixada de lado. Não adianta você deixar de lado, não. Aliás, qualquer tarefa, né? Se a gente deixar de lado, vai ter que voltar para pegar de novo a tarefa. Não adianta dizer, ah, isso aqui não tem mais jeito. Tem jeito. Com amor, com carinho, com paciência, a gente vai envolvendo. E se de tudo, os nossos filhos, ele fala que não, a gente não conseguiu, mas a gente fez tudo o que a gente pôde, mesmo assim a gente cumpriu a nossa tarefa, porque a gente fez. Agora a gente não pode deixar chegar lá e dizer, não, Senhor, eu cumpri a minha tarefa, você não cumpriu. Né? Senhor, eu fiz tudo para que esse espírito, né, melhorasse o caráter, seguisse o caminho do bem, mas infelizmente não foi possível, né? De acordo com o seu próprio motivo. E botei uma figurinha bem para falar sobre os questionamentos. Questionamentos são pessoas difíceis. E a Rita Ofoelke, uma autora do livro Caminhando em Família, é um livro infinito, mas é tão bonzinho de ler, ela fala que pessoas difíceis, a pessoa difícil é para mim ou para você, tá? Não é para todo mundo, não. Porque a gente fala assim, ah, aquela pessoa é muito difícil de se relacionar, mas é difícil para mim ou para ela, mas não é para todo mundo, tá? E ela fala que a pessoa difícil é aquela que nós temos dificuldade no relacionamento. Primeira coisa. Depois ela fala que a pessoa difícil, está todo mundo pensando na pessoa difícil, né? Eu já estou olhando a carinha de vocês, todo mundo pensando naquela e tal. E às vezes é a gente mesmo, tá, gente? Não esquece de vocês, não sei minha família, não, hein? Porque às vezes é a gente mesmo. Bom, aí ela fala que conviver com essas pessoas difíceis, chamadas difíceis, dá mais trabalho. Por isso que a gente reclama, tá vendo como é que a gente foge do trabalho? Da missão? Aí a gente reclama. Bom, a tendência é quando a gente chega perto dessa pessoa difícil, é a gente se fechar. Ai, meu Deus do céu. Será que vai falar? O que será que ela vai falar? Essa que a gente fica, né? Aí a gente se fecha, né? Mas ela fala que a causa do mal-estar está conosco e não está com o outro. Por quê? Descobrimos juntos, né? Eu, ela e vocês, que em vez de reagir automaticamente à sua presença com base no orgulho em velhos hábitos, podemos escolher, então o negócio está na escolha, como enfrentar a situação, como reagir e escolher até o modo como vamos nos sentir perto dele. A partir de hoje, aquela pessoa que eu coloquei como difícil, ela não é difícil. Ela dá um pouquinho mais de trabalho na convivência, mas ela não é uma pessoa difícil, tá? E eu vou escolher como eu quero conviver com ela, porque a escolha é minha. Se ela aceitar, bem, se não aceitar, mas eu estou escolhendo. Se não der certo daquela maneira, eu vou fazer de outra. Aí eu vou escolher outra maneira, eu vou por outro caminho, vou escolher. Então ela diz que tudo está baseado na nossa escolha, porque simplesmente a gente coloca aquilo na nossa mente e não tenta mais. Não, aquela pessoa, então nós fazemos uma placa assim, né? Aquela pessoa é difícil, então não vou conviver com ela. Não pode, dentro da família, mas para a gente conviver, né? Então, ela faz o questionamento final desse capítulo. O que a proximidade dele nos convida a exercitar? Está encarnado na mesma família, alguma coisa de aprendizado tem. Ou para mim, ou para ela, ou para todos. Então, vamos esquecer a pessoa difícil. Então, laços de família, eu vou falar rapidinho.
da lição do Renovando Atitudes, que ele fala que tem 3 tipos de família: a simbiose doentia, os alquimistas sociais e os exibicionistas. A simbiose é aquela atenção focalizada só no grupo familiar. Então, a minha tarefa é aqui, só nós juntinhos. Eu tenho essa dificuldade de sair do grupo familiar para exercer uma tarefa que seja na casa espírita, por exemplo. Né? Ah, mas você hoje, olha só, eu fiquei aqui o tempo todo, beleza, agora eu vou para a minha outra tarefa. Nós temos várias tarefas, vários cumprimentos de dever, inclusive o dever espiritual. Então não tem porquê eu ficar naquela ligação. Eu coloquei a figurinha assim, porque é ligação assim mesmo, né, gente? Ficar um preso no outro, ninguém quer soltar uma coisa, né? Tem os alquimistas sociais, o lar que tem que ser um modelo, né? De elegância. Aí eu faço comparação com a outra família. Não, na família de Vânia tem isso, na minha também tem que ter. É orgulho puro, tá? Porque na nossa família tem que ter o que é, a gente tem que ser o que a gente é, né? E os exibicionistas, que ficam muito mais ligados às aparências do que a minha família vai mostrar para o outro, do que o que é realmente na essência, né? E enfim, no lar, mesmo com as pessoas difíceis, tá, gente? Olha lá, tem um borradinho ali, você tem, né? E às vezes é a gente, tá, gente? Presta atenção, eu estou falando dos emburradinhos, mas às vezes é a gente mesmo. Sempre tem um que, bom, complica a história. Triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Muitas vezes não passamos de devedores da identidade de antigos compromissos. Nós sabemos isso de acordo com o doutrina espírita, né, gente? Que às vezes nós é que devemos a este que está criando o problema do lar, tá? Quem não auxilia alguns não se habilita ao socorro de muitos, que é justamente o tema de hoje, o missionário do Cristo. Então, Terezinha já está calma. Só vou contar a história de Magdala aqui. Maria de Magdala. São 3 encarnações do mesmo Espírito, tá, gente? 3 encarnações para a gente visualizar o caráter missão. As 3. Maria de Magdala, Teresa d'Ávila e Madre Teresa de Calcutá. Para a gente colocar na mente da gente o seguinte, vou começar com a história de Maria Madalena, né? A história de Maria Madalena, não dá para contar tudo, mas é mais ou menos assim, né? Ela ouvia na vila que ela morava numa vila onde vivia nos prazeres materiais, tá? E aí ela ouvia as pregações do Evangelho e tinha vontade, desejo de chegar perto de Jesus. Mas como chegar perto de Jesus se eu tenho uma vida material complicada, né? Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me receber? Será que ele vai... O que será que ele vai falar comigo? Tem vergonha, né? E aí ela hesitou nesse questionamento e depois procurou, né? O que o mestre fala com ela no encontro? Recebe com alegria, com bondade, maior contentamento, né? E fala para ela assim: você pensou que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? O amor cobre a multidão dos pecados. É o que fala na música de Maria de Magdala, né? O amor cobre a multidão dos pecados, né? E ela sentiu uma alegria enorme nessa aceitação de Jesus, né? Recebeu com uma alegria como outro qualquer. Na verdade, quem se colocava na posição de diferente? Ela. Porque Jesus, com seu amor, ele não fala você isso, você aquilo, não, né? Quando a pessoa já está com sede e fome, como diz o Evangelho, de justiça, de bondade, de paz, de amor, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que têm fome. Fome de quê? De amor. Desse amor que Jesus coloca em abundância para a gente. E ela estava na hora. Então, Jesus fala um monte de coisa para ela,
falha em muitas ocasiões, pois sentia-se ciúmes e dificuldade para perdoar. Então, ela se reconhecia como trabalhadora do bem, fazia um monte de coisa, mas ela ainda tinha no coração, porque o que vale para Jesus é o coração, dificuldade para perdoar. E aí renasce, como a Teresa de Calcutá, um espírito lindo, missionário, aceita sem murmurar, porque tem isso também, né, gente? A missão, o caráter da missão é aceitar sem reclamar das coisas, dos ambientes que tem que enfrentar, dos obstáculos, de todas as coisas. E renasce em Madre Teresa de Calcutá esse espírito lindo que aceitou a tarefa, permanentemente em contato com Jesus nas 3 encarnações, que após esse encontro de Maria de Magdala, nunca mais ela se separou de Jesus. Jesus era o mestre dela, era o guia, apesar das dificuldades que ela tinha. Então não podemos alegar as dificuldades. Eu sou muito vaidosa. Mas a Maria de Magdala também era vaidosa, né? Para ela, os adornos era essencial ainda. Então, Jesus não deixou de receber ela porque ela tinha essa vida ainda apegada, analisar a cada um que aqui se encontra, né? Analisar o que tem e aquilo que precisa ter. Porque a gente quer ter tudo para ser um missionário? Não pode. O que a gente tem, vamos nos colocar à disposição de Jesus para trabalhar. Porque trabalhando, a gente vai evoluir mais rápido. Vai evoluir melhor no trabalho. Porque no trabalho a gente aprende. A gente aprendendo, a gente aproveita a encarnação. Que Jesus nos abençoe.